Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Aqui é o Teacher Luiz e eu vim hoje aqui para vocês para preparar uma aula diferente, uma aula de inglês. Ai, teacher, mas a gente está tendo aula de inglês lá no Centro de Mídias. Muito bom, quando tiver, porque até agora eu não vi nenhuma aula de inglês, só vi aulas das outras disciplinas. Mas acredito eu que vocês vão ter aula de inglês sim. Qual que é a diferença da aula de inglês lá do Centro de Mídias para a aula de inglês que eu vou dar aqui para vocês? Aqui eu vou dar atividades complementando o que vocês assistirem lá. Como não passaram nada ainda lá de inglês, eu vou dar minha aula aqui para vocês. Aqui no Google Classroom você vai ter a aula de inglês e vai ter uma aba para você poder fazer algumas atividades relacionadas a essa aula que eu vou dar para vocês aqui. Aqui eu vou poder dar uma nota para vocês específica. Lá no Centro de Mídias eu não posso fazer isso ainda porque eu não sei o que o professor ou a professora, o teacher, vai pedir para vocês lá. Então, tenham paciência, esperem a aula chegar lá. E quando pedirem para vocês fazerem alguma coisa, faz no caderno. E quando nós voltarmos para a escola, espero que em breve, eu dou uma olhada e atribuo uma nota para vocês. Aqui eu também consigo fazer a atribuição de notas, então por isso que vocês estão tendo aula comigo. Dois recadinhos, pessoal. Se organizem para estudar. É muito importante que vocês tenham uma organização de estudos, porque, assim, vocês têm um dia longo e vocês ficam o tempo todo em casa, por causa que nós estamos na pandemia. Tirando aqueles sem vergonhas que ficam saindo para dar uma voltinha para ir, e às vezes nem sai com a máscara e luva, essas coisas para se proteger, né? Então, por favor, toma cuidado e fica dentro de casa. Porque é mais fácil você ficar dentro de casa do que você sair para a rua, pegar a doença e prejudicar tanto você quanto sua família. Então, preste atenção e fique em casa. Só sai de casa se for muito necessário. Que nem, por exemplo, aqui em casa, quem sai de casa sou eu. Porque eu vou na padaria, eu vou no mercado comprar as coisas, às vezes pagar alguma conta e resolver algumas coisas que são importantes. Mas isso, quem sai de casa para fazer? Eu. E quando eu vou, saio de máscara e uso todas as. E me precavejo de todas as formas possíveis. Então façam isso, por favor. E vocês, estando dentro da casa de vocês, vocês precisam criar um hábito, uma rotina de estudos. Ah, eu vou estudar tudo na sexta-feira. Não, não vai fazer isso, não dá certo. Na escola, vocês não iam de segunda a sexta, das 7 até o meio-dia e 35? Organize um horário durante o dia para que você possa estudar. Porque se você deixar para fazer tudo num dia só, você não vai fazer nada. Porque vocês têm 15 matérias. E 15 matérias, gente, é muita coisa. Imagina aqui no Google Classroom, todos os professores lançando todas as atividades de uma só vez. Será que vocês vão dar conta se vocês quiserem fazer tudo num dia só? Eu acredito que não. Então, se organiza, marca um horário para que vocês possam estudar durante o dia e estudem nesse horário do dia. Por exemplo, aqui de manhã eu preparo minhas aulas entre às 7 da manhã até mais ou menos umas 10 horas da manhã, que é o horário que as meninas estão dormindo. Então elas não vão atrapalhar, não vão perguntar, ah, pai, quero fazer isso, pai, vou fazer aquilo. Vai atrapalhar e falar, oh, tô dando aula aqui, né? Para mim não perder esse hábito de dar a aula para vocês, ficar sendo atrapalhado. Sabe quando o Dema entra na minha aula de inglês e fala, ah, eu vim dar um recado? A aula passa voando e ele dá o recado de meia hora. Então, para não ter esse problema, eu tenho essa organização. As meninas, depois que elas acordam, bichinho, come alguma coisa, mais ou menos por volta de 11 horas, 11 e meia, elas vão estudar. Elas estudam ou português ou matemática, e aí elas estudam um pouquinho comigo, acabou o período de estudo, elas vão assistir televisão, vão mexer, vão conversar com o povo, vão fazer alguma coisa. E elas só voltam a estudar de novo por volta das 3, 4 ou no máximo 5 horas da tarde novamente, que é o horário que eu não tenho aula para gravar não porque eu gravo de manhã, mas aulas online com os meus alunos lá no colégio particular. E os alunos particulares que eu, graças ao homem lá de cima, estou conseguindo ter durante esse período. Nunca pensei que ia passar por isso, mas está sendo uma coisa boa e prazerosa. Então, tenho que preparar minhas aulas para poder dar aula para os alunos. Não adianta só pegar, marcar a aula e ficar enrolando eles. Não dá certo, eles percebem. Assim como vocês percebem que o professor ele enrola dentro da sala de aula, aqui também tem como você não perceber, ok? Mas hoje nós vamos ter uma aula sobre o Thor Ragnarok, então nós vamos assistir o trailer. Depois que nós assistimos o trailer, nós vamos ter a aula, vou explicar para vocês frase por frase do trailer. Após isso, vocês vão estar habilitados ou capazes de poder fazer as questões relacionadas ao trailer da aula de hoje, ok? Aí quando acabar aqui essa aula, eu explico para vocês como que vocês vão usar o Google Sala de Aula, o Google Classroom, para responder as questões relacionadas a esse vídeo que nós vamos assistir hoje. Então, sem delongas, vamos partir logo para o texto, vamos partir logo para o vídeo para a gente começar a aula
De fato. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. Then I went on the journey of self-discovery. Where I met you. Where are we? You have no idea. How long the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. That's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop right here and now. Prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days. Surprise! This is such fun. Fire. He's a fighter. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? They're saying I'm just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Kind of both like fire. Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Guys, esse filme é muito bom. Demora umas 2 horas e meia, mas, meu, a sensação de assistir ele é fantástica, é sensacional. Eu sou suspeito de falar desse filme. Bom, o filme ele começa da seguinte, o trailer do filme, né, porque eu não estou passando o filme para vocês. O trailer do filme começa da seguinte forma. Ah, outra coisa, recadinho básico que eu acabei esquecendo de passar para vocês. Assistam essa aula até o final, porque todas as dicas e os macetes, todas as explicações aqui, elas vão cair no quiz que vocês vão ter que responder depois. Então, se você perdeu alguma coisa aqui, pausa, volta e depois assiste novamente para você partir para o quiz. Porque quando você partir para o quiz, você vai ver que muita coisa que eu estou falando para vocês aqui é o que vai cair lá, ok? Tudo que tiver de amarelo durante as frases é o que eu vou focar para poder explicar para vocês o que significa, ok? Thor, ele começa o filme dizendo assim, trailer do filme dizendo assim, So, much has happened since I last saw you. Nossa, Titi, você falou mó rápido. So, much has happened since I last saw you. Muita coisa aconteceu desde a última vez que eu vi você. Notem que ele não disse quando foi a última vez, então não tem data. Quando você vê esse tipo de estrutura, nós temos ali conhecido como Present Perfect. O Present Perfect, como está lá escrito de vermelho, é an action in the past that in the context interferes in the present. É uma ação que aconteceu no passado, cujo contexto interfere no presente. Como não tem uma data, é o Present Perfect. Aí eu coloquei como exemplo ali de azul, they have arrived. Eles tinham ou haviam chegado. Ah, teacher, não entendi. Qual que é a diferença então? Vamos lá, vai. Só para exemplificar e deixar bem claro na cabeça de vocês. They have arrived. Eles chegaram. E aí eu vou colocar uma outra frase no passado também, para ajudar vocês. They arrived yesterday. Ou podia ser last week. E aí eu vou explicar para vocês qual que é a diferença aqui. Quando eu uso o present perfect, ele é uma frase que está no passado, mas que interfere no meu presente. Por quê? Porque não tem uma data determinada para que isso não tenha acontecido. Então, they arrived, eles chegaram.
Lá na frase de baixo, nós diz assim, they arrived yesterday ou last week. Eles chegaram ontem ou eles chegaram na semana passada. Nota que a frase ela começa no passado e termina no passado. Então, quando é simple past, a frase termina no passado e acaba no passado. Começa e termina no passado. Já o present perfect, não. Ela começa no passado, mas esse passado interfere no nosso presente. Então, por isso que quando o Thor ele diz so much has happened since I last saw you, muita coisa aconteceu desde a última vez que eu te vi, ele está falando que aconteceu muita coisa, só que ele não colocou uma data. A próxima frase ele diz assim, I lost my hammer like yesterday. Eu perdi meu martelo, gostei ontem? Não, gente. Nós temos que entender que o verbo like, a palavra like, ela tem vários significados. E um deles é o gostar, o verbo gostar. I like you, eu gosto de você, mas também ele pode ser uma gíria. Por exemplo, eu coloquei de vermelho. Like in this case is a slang. Nesse caso é gíria. You know, like pizza. Digamos que nós estamos conversando ali e você fala, vamos pedir comida? Vamos pedir. O que você vai pedir? You know, like pizza. Você sabe. Tipo pizza. Que ajuda muito. Então nós temos o like para gostar. Nós temos o like no sentido de gíria. E vocês vão ver que tem um outro like ainda que eu vou mostrar para vocês lá no final do vídeo, tá bom? E aí ele continua falando assim, so, that's still pretty fast. Então aquilo parecia tão recente. Nossa, teacher, mas pretty não é bonita? Sim, mas ele também pode ser usado como tão. Similar ao quê? Pretty is similar to and very. Que também pode ser usados. Very good, muito bom. Too good, tão bom. O pretty, nesse sentido, ele está aumentando tudo. Entenderam? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Continuando aqui, nós vamos ver que nós temos And then I went on a journey of self-discovery. E então eu fui em uma jornada para me autodescobrir. E aí nós temos as palavras went, que está aí no caso, ele está no simple past, na sua forma irregular. Pensa comigo numa coisa só. Eu vou abrir aqui o whiteboard para poder simplificar a vida de vocês e a minha vida também. Deixa eu apagar aqui o present perfect e vamos pensar nessa frase aqui. I am a teacher. Eu sou um professor. He is a teacher também. Ele é um professor. Ok. Nota que os verbos, eles estão no presente falando que ele é professor bonitinho. Aí digamos que eu me aposentei e que o bendito lá também se aposentou. Nota que o verbo teacher. Nota que o verbo, ele muda. E por que ele muda? Porque é assim mesmo que acontece em inglês. Não tenta decorar todos os verbos do presente para o passado, porque eles mudam. E tem alguns que mudam de uma forma assim bem interessante. Por exemplo, esses verbos irregulares. Lembra lá que o professor sempre passava para vocês, pessoal, olha lá a lista de verbo irregular para você poder fazer a transformação do verbo. Por exemplo, o verbo go no passado fica went. O verbo fazer, did, no passado fica did. O verbo fazer também make, no passado fica made. Ai, teacher, e agora? Como que eu vou fazer isso? Tem que decorar? Não, você vai aprendendo com o passar do tempo. Eu não sabia todos os verbos de uma vez só. Eu fui estudando. Fui vendo que quando as frases ficavam diferentes para mim, na minha cabeça, era porque o verbo estava no passado. E quando o verbo está no passado, ele muda. Então, pensa nisso. Não se desespera, porque no passado o verbo ele vai mudar mesmo. E isso não é para deixar você assustado, não. É para que você possa ficar tranquilo que quando você vê essa transformação acontecer, é uma coisa boa que você vai estar aprendendo. Aí nós temos lá, where I met you, onde eu encontrei você. Esse where aí, junto com essas outras palavras que eu coloquei em vermelho, eles são relative pronouns. Por exemplo, por que eu uso um relative pronoun? Sabe quando você fala uma frase e aí você quer
a juntar uma outra frase nessa frase, você vai fazer uma sequência de frase. Esse where I met you é uma sequência da frase anterior. And then I went on a journey of self-discovery where I met you. Eu estava na jornada de autodescobrimento ou de autodescoberta quando eu encontrei você ou onde eu encontrei você. Where é onde, tá bom? E aqui eu coloquei uma frase só para exemplificar para vocês. I was in my house when you have arrived. Eu estava em minha casa quando você chegou. Então, nós temos aqui todos os pronomes relativos, tá bom? Só para vocês ficarem cientes que vocês podem utilizar eles para alongar as frases de vocês quando vocês estiverem conversando. Tudo bem? Então, I was in my house when you had arrived. Eu estava em minha casa quando você chegou. Continuando aqui, nós temos where are we? Gente, complica mesmo. Parece assim, nossa, a boca dói quando você fala, mas é porque é simples. Mas vamos lá. Where are we? Onde nós estamos? Notem que aí eu coloquei de amarelo o verbo to be, are, e o pronome pessoal, we. Então, o verbo to be, presta atenção, em sua forma interrogativa, o verbo to be, ele toma o lugar do pronome pessoal. Eles se alternam, eles se trocam. Espero que vocês estejam vendo aí tudo bonitinho. Alright? Então, is he a teacher? Is he a teacher? Vou ajudar vocês exemplificando, mostrando no whiteboard, que eu acho que no whiteboard vai deixar muito mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Só um segundinho. Aqui apareceu. Deixa eu tirar todas essas coisas aqui e vamos trabalhar aqui. Vamos lá, he is a teacher. Vamos usar essa frase de novo, ele é um professor. E vamos escrever direito, porque se não escrever direito fica difícil. Notem, he is a teacher, está na forma afirmativa, está falando que ele é um professor. Agora, eu vou fazer a pergunta. Nota que o verbo to be, ele troca de lugar. E toda a frase continua do mesmo jeito, só que nós colocamos o ponto de interrogação no final. Troquei o verbo to be com o pronome pessoal. E agora vamos ver, presta atenção na entonação. Is he a teacher? Muito bom, ele é um professor. Is he a teacher? Ele é um professor? He's a teacher. He's a teacher. Is he a teacher? Viram como a pronúncia, a entonação vai fazer toda a diferença na hora que você for ouvir. Mas quando você escrever, é dessa forma que você tem que fazer. Trocando ele de lugar. Só que aí eu vou mostrar para vocês essa frase aqui. Então presta atenção nessa dica. Am I here? Quando eu falo, nossa, eu até coloquei errado aqui. E eu vou me corrigir aqui no nosso whiteboard, para vocês não fazerem errado lá na hora do teste, hein? Por favor. Aqui depois a gente arruma e fica tudo em ordem. Para não confundir os senhores. Am I here? Quando eu falo am I here, não é uma pergunta. Você pode utilizar o am I here no sentido de que você é o dono de algum lugar, de algum estabelecimento, você manda, você é o chefe da casa, por exemplo, aqui no meu caso. E aí você quer falar pro pessoal numa reunião, falar, ó, o cara que manda tá aqui. Am I here? Eu tô aqui. Agora a bagunça acabou. Certo? Ah, mas teacher, eu posso usar o am I here para falar, para fazer uma pergunta? Claro que pode. Você pode usar o am I para perguntas. Só que muitos deles usam am I apenas para dizer que ele é o dono da situação. Ok? You have no idea. Você não tem ideia. Aí nós temos ali o cognate words. It looks like with Portuguese words. Cognate words são, em português, palavras cognatas, que têm o mesmo significado tanto em inglês quanto em português. Aí eu coloquei alguns exemplos para nós. Banana, radio, TV, chocolate, material, que são palavras tanto em inglês quanto em português que são escritas da mesma forma. A pronúncia às vezes pode ser um pouco diferente, mas não deixa de ser palavras cognatas, ok? Existem também as falsas cognatas. Se tiver aqui nessa aula eu explico para vocês, se não, numa próxima aula eu explico o que são falsos cognatas. Mas só para exemplificar, um falso cognata é uma palavra que parece uma coisa em português, mas na verdade não é, tá bom? Aí o Thor, ele continua. Hela, the goddess of death, has invaded Asgard. Mais uma vez, a frase, ela está no present perfect, aconteceu no passado, mas interfere no presente.
E aí até a Hela, ela fala uma frase no present perfect, que ela diz, I've missed this. Eu senti a falta disso. Alright? Sem medo de ser feliz. And you and I had a fight recently. E você e eu tivemos uma luta recentemente. Oh. Aqui ele está falando aqui o Thor ele está falando pro Hulk. E aí nós temos o sufixo. We use it in the end of the words. E nós usamos o sufixo no final das palavras. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos para exemplificar. Calm, que é calm. Fica calmly, calmamente. Simple, que é simples, fica simple, simplesmente. Hard, que é duro, difícil, fica hardly, dificilmente, duramente. Então, todas essas palavras que terminam com L e Y, elas ficam mente na língua portuguesa. Tem alguns outros sufixos, mas depois eu mostro para os senhores e para as senhoritas. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos a próxima frase que fala Did I win? Eu venci? Notem que esse did, it's an auxiliary verb in the past, é um verbo auxiliar no passado. We use for negative and interrogative forms. Nós vamos usar o did, que é passado, o verbo auxiliar no passado, apenas para perguntas e frases negativas. Ô, professor, usa o whiteboard para poder explicar? Não, uso sim, gente. Fica sossegado com relação a isso. Por exemplo, digamos que eu fui no shopping. Você foi no shopping? Parabéns. Vou falar como que eu falaria em inglês. Did I go to the mall? Oh, vocês estão vendo? O did está ali para dizer que a frase foi no passado. Aí, professor, mas eu vou dizer que eu fui no shopping? Tá bom. Did she go to the mall? Ela foi no shopping? Não tem problema nenhum. E aí, quando você quer dizer que ela não foi, você vai usar o did not go to the mall. E vai falar da seguinte forma. She did not go to the mall. Ela não foi no shopping. Ambas as frases estão no passado. E o did está aí só para exemplificar isso, que quando aparece ele na frase, quer dizer que a frase está no passado. A tradução do did não tem. Ele só está ali para dizer, ó, a frase está no passado, viu? Coloca no seu cérebro que eu estou falando com você, mas o que eu estou falando para você é o que está no passado. Só para você não se perder. E aí eu coloquei algumas frases aqui. I didn't do this. Eu não fiz isso. Sabe quando você faz alguma coisa de errado, você fala, I didn't do this. Eu não fiz isso. Mas fez isso. Só está querendo disfarçar. E você faz a pergunta, did you do? Você fez? Interessante. E aí o Thor, ele fala, no, I won. Usually. Essa frase também está no simple past, na second list of irregular verbs, na segunda lista de verbos irregular. Nota que eu coloquei um T ali, que era para ser um R. Quem sabe faz ao vivo, gente. E aí nós temos ali alguns exemplos. O verbo to be fica was ou were. O verbo see, que é o verbo ver, fica saw. E o verbo think fica thought. Think, thought. Confunde um pouquinho a língua, você viu que eu tive que botar a língua para fora. Não estou mandando língua para você, só estou usando como se fala da forma correta. E aí o Thor, depois que ele fala, no, I won, easily. Não, eu venci facilmente. A briga, se vocês assistiram a briga, vocês vão ver que deu meio que um empate ali. Mas só que aí o Thor, como sabe que o Hulk nunca lembra depois da transformação, fala, não, I won, easily. Não, eu ganhei facilmente. Aí o Hulk, ele fala assim, does not sound right. Isso não parece o certo, não parece certo, não. Tem alguma coisa errada aí. Continuando, nós vamos ver a seguinte frase. Well, it's true. Aí o Thor fala assim, tipo, bem bonachão. Bem, é verdade. Vai entender, né? Almost sentence in English needs a subject. E aí nós temos que nos ater a uma coisa bem interessante. O Thor, ele disse, well, it's true. Bem, é verdade. Notem que eu coloquei aqui a palavrinha it e o is, que é o verbo, e true, que é verdade. Muitas sentenças em inglês precisam de um sujeito. Por exemplo, quando eu quero falar, nossa, tá quente aqui, né? Você não vai falar em inglês, it's hot, it's hot, it's hot. Eles não falam assim. Eles falam
it's hot. Ou mesmo quando você vai falar tá frio, eles não vão falar it's cold, eles vão falar it's cold. É automático, é natural. E quando eu quero falar aquela música do Tim Maia, acho que é Tim Maia? É Tim Maia. Eu acho que é Tim Maia, que ele fala é primavera, te amo, é primavera. Eu acho que é Tim Maia. O nome da música é Primavera. É Primavera. Se vocês pesquisarem depois aí, vocês colocam lá no mural do Google Classroom, Teacher, a música é do Tim Maia mesmo e o nome é Primavera. Mas se não for, me ajuda aí, gente. Não sei de todas as coisas. Aí nós falamos é primavera em inglês, it's spring, sempre colocando um sujeito na frase. É muito difícil vocês verem uma frase em inglês sem sujeito, ok? Aí ela fala, Asgard is dead, Asgard está morta, and will be reborn in May. E aí ela fala, e irá, ou será, ou renascerá a minha imagem. A palavra will, que está aí, ela significa futuro. Sempre que vocês verem uma frase com will, é que ela está se remetendo ao futuro. Não é o Will Smith, porque se fosse o Will Smith, estaria com o W com letra maiúscula. Nós temos o Will com letra minúscula. Apareceu o Will com letra minúscula, é futuro. Nossa, professor, mas como assim futuro? Explica para mim esse negócio direito, porque você falando é uma coisa, eu entendendo é outra. Normal, gente. Se eu tivesse na situação de vocês, eu faria as mesmas perguntas. Digamos que eu vou ir. Eu vou falar I will go. Eu vou fazer. I will do. Eu vou comer. I will eat. Então, sempre que aparece o will na frase antes de algum verbo, você sabe que ele está remetendo ao futuro. I will teach you English in the next class. Eu vou ensinar vocês inglês na próxima aula. Se a tua aula for de inglês, se for de praia de vida, eu vou ensinar praia de vida. Se for tecnologia, eu vou ensinar tecnologia, tá bom? Não esquece disso e não se confundam o cérebro de vocês. Continuando, I will there, eu estarei lá. Eu serei lá, eu estarei lá. I will be there. Alright? Até uma música do Michael Jackson, acredito eu que deva ser. Não vou cantar porque eu não gosto muito de cantar. Aí ela diz assim, I told you be glad to see me. Eu pensei que você estaria ou ficaria feliz. The verb to be in conditional. E aqui nós temos o verbo to be na sua forma condicional, contraída, utilizando would. Você está vendo aqui, ó. I would be busy today. Eu estarei ocupado hoje. Notem que aqui eu coloquei would be e aqui eu deixei I be, que é uma forma contracta. Então presta atenção nessa forma contracta, que pode ser que apareça lá no quiz, tá bom, galera? E o Thor, ele vem e agora ele fala, we need to stop her here and now. Nós precisamos pará-la aqui e agora. Esse her é um personal pronoun. Só que qual que é a diferença do her para o she? O she você usa antes do verbo e o her você usa depois do verbo ou depois de uma preposição. Isso é uma coisa muito importante vocês saberem. Por exemplo, você nunca vai falar I love she. Fica feio, fica errado e todo mundo vai rir da sua cara. Brincadeira, eles não dão risada, mas eles vão ficar assim, Brasília. Então você fala I love her, quando você quer falar que você ama ela. Se você ama ele, você vai falar I love him, eu amo ele. Mas se você quer dizer eu amo eles, I love them. Alright? Se ficou dúvida, vamos lá para o Whitebird, porque senão você vai ficar com o coração partido aí, dizendo que eu não gosto de você, porque eu não sei falar inglês direito. I love her. Eu amo ela. She loves me. Ela me ama. Então, lembra que não vai ser ela ama eu. She loves I. Isso não existe. Não dá para fazer. Não tenta fazer isso em casa. Lembra que antes do verbo nós utilizamos uns pronomes pessoais e após o verbo nós utilizamos outro. Ok? Mas ambos vão significar a mesma coisa. Aqui na gramática você tem que usar o correto. Tudo bem? Prosseguindo, nós vamos seguindo aqui. Aí ele continua falando a frase to prevent Ragnarok, the end of everything.
E aí tem aquele famoso, a pronúncia do of, que muitos falam off. Aí fica igual aquele desligar. Ah, teacher, the end of everything. O fim, desligado, tudo. Então, nós temos que aprender a falar. Eu coloquei até aqui entre parênteses. Lembra da palavra ovo? Você vai tirar o último O e vai ficar of. É assim que pronuncia a palavra de em inglês. Alright? So, I'm putting together a team. Então, eu vou juntar um time. E aí, essa frase, como vocês podem ver, ela está no present continuous, onde você coloca o pronome pessoal, personal pronoun, plus verb to be, mais o verbo to be, mais o verbo com o ing no final. Esse ing no final, como eu já dei a aula para vocês e vocês já assistiram, significa o ando, o endo e o indo. Ou seja, o gerúndio. Aí eu coloquei alguns verbos aqui para vocês verem como que fica as suas terminações. Quando o verbo ele termina com a letra E, como no verbo can, que é vem, você arranca o E e coloca o ing. Quando o verbo ele termina com consoante, vogal consoante, como o verbo run, correr, vai virar correndo, vocês vão acrescentar um novo N, ou seja, a última consoante, e o ing. No mais, think, só coloca o ing que está tudo em ordem. Mas lembra a sequência, pronome pessoal, verbo to be, verbo, mais o ing, ou ing em English, if you prefer, se você prefere. Ok? E aí ele fala assim, like the old days. Então vamos lá. We stop here and now to prevent Ragnarok. The end of everything. Para prevenir o Ragnarok, que é o fim de tudo. So, I'm to get together a team. Então, eu estou juntando um time like the old days. Igual aos dias antigos. Igual antigamente. As duas traduções, elas estão perfeitamente corretas. Aí nós vimos lá um senhor sentado, ele diz, surprise! This will be such fun! Isso será muito divertido. Então, como eu já ensinei para você, o Future Simple, você coloca o will e tudo vai dar certo. I will be rich one day, eu serei rico um dia. Esperamos que todos nós sejamos. Pelo menos agora, no momento, a gente tem que ser rico de saúde, né? Que é o que resta pra gente no momento. Hello! Hi! São formas de a gente se expressar. Nós temos o WhatsApp, nós temos Hey Dad, nós temos várias formas de nos expressar usando o greeting. Você só não vai dizer I'm blue. I'm blue. I'm blue quer dizer que você está triste, tá, gente? Blue, mas blue não é azul? Sim, blue é azul. Só que quando você fala de sentimentos, o blue, ele pode ser triste em inglês. Eu não sabia, mas é bom saber. Eu sabia, tá, gente? Por isso eu tô dando aula para vocês, pelo amor, né? Não vou falar uma coisa que eu não sei. He's a fighter. Ele é um lutador. Aí nós temos o verb to be na sua forma contracta. O que é a forma contracta? É a forma contraída, é a forma mais fácil de se falar, ok? O I am fica I'm, o she is fica she's, o it is fica it is, o you are your, we are were, e they are their. Fica bem mais fácil de você pronunciar. Ai, mas como que eu vou saber? Você vai saber, fica tranquilo. Aí aquela mocinha guerreira fala, here you go! Ela fala, e aqui vamos nós. E a frase que ela usa está no Simple Present. E o Simple Present, eu uso ele em 3 ocasiões. Para falar de apts, que são aptos, facts, que são fatos, e routine, que são rotinas, tá bom? Tem uma pergunta lá no quiz que fala sobre isso, então presta bastante atenção. E aí eu tenho aqui, digamos que eu quero dizer que eu, você, nós e eles amam filmes. Notem que para I, you, we e they, o verbo em questão love, ele não muda. Ele vai ficar da mesma forma. Então, eu vou falar I love movies, you love movies, we love movies e they love movies. Então, fica da mesma forma. Nós que em português que nós temos que fazer a modificação de todos os verbos, né? Sem necessidade nenhuma em inglês. Porém, he, she e it, vocês viram que o love ele recebe um Szinho no final e o movies não muda em nada. Então, he loves moves, she loves moves, it loves moves. Ok? Só para he, she, it no simple present que tem alguma mudança. Mas aí, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo muito mais, ok? Continuando aqui, pessoal, nós temos I'm not a queen or a monster. Ela diz isso na forma do verbo to be, na forma negativa.
Já aprendemos a forma positiva, a contraída, a interrogativa, e agora nós vamos aprender a forma negativa do verbo to be. Como vocês podem estar vendo aí, é dessa forma que fica. Você pega o he, is not, she, is not, it, is not, you, aren't, e assim que fica contraído. Tem algumas outras que eu acabei não colocando aqui. E ela fala o seguinte, I'm goddess of death. Eu sou a rainha, ou melhor, a deusa da morte. Porque rainha é Queen. Lembra da banda Queen? Rainha. Goodness é deusa. Sorry, caso eu tenha cometido alguma gafe. E aí ela faz uma pergunta bem bacana. What are you the god of again? Que tipo de rei você, que tipo de deus você é mesmo? Perguntando pro Thor, né? Porque o Thor é o deus de alguma coisa. Vocês lembram do que o Thor é rei? Se vocês lembrarem do que ele é rei, coloca lá no mural para vocês mostrarem para mim que vocês sabem mesmo. Eu sei, mas eu quero saber de vocês, tá bom? Fica tranquilo. What? Esse what é um WH question for specific things. WH question, pessoal, são palavras que são usadas para fazer perguntas. Então eu tenho what, que é o que, tenho when, que é quando, where, que é onde, e nós temos alguns outros mais. Quando eu digo assim, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? São palavras que têm WH que nós utilizamos para fazer perguntas. Tudo bem? Prosseguindo, we're the same. You and I. Nós somos os mesmos, você e eu. Just a couple of hot-headed fools. Apenas uma dupla ou um casal, no caso aqui uma dupla de cabeças quentes idiotas. Dois cabeça quente e cabeça dura, entendeu? Essa é a expressão que ele está querendo dizer. Lembrando que couple sempre significam duas pessoas, ok? Para vocês não morrerem do coração. E aí o Hook, ele fala, yes, sim. Hook like fire. E aí nós temos a explicação. Agora presta atenção na explicação. Aqui o like, ele está com uma conjunção. In this case, like is not a verb. Nesse caso, o like não é um verbo. Ele está apenas se comparando o Hook como o fogo. Hook como o fogo, ok? Thor, like water. E o Thor como água. Aí o Thor dá aquela risadinha e fala, pô, mano, extasiando com a minha cara, né? Ele diz, what kind of buff like fire? Nós somos ambos tipos de fogo. Ou buff, duas pessoas. Nesse caso aqui. E aí o Hook fala, beleza, nós somos como fogo, ok. Hook, like raging fire. Hook, like como um incêndio. E Thor, like smoldering fire. Thor, como um fogo de palha. Essa é a explicação mesmo. E aqui nós finalizamos essa aula sobre Thor Ragnarok, que é muito, muito bacana. Vocês estão olhando para minha face aí, né? Muito feliz a face de vocês também. Aqui, guys, eu vou mostrar para vocês agora como que está o trabalho de vocês, como que ele está postado lá na sala do Google, sala de aulas. Aqui eu peguei como exemplo o trabalho que eu acabei de fazer para o primeiro ano C, e aqui está lá a explicação. Aqui embaixo diz, 1. Assista o vídeo, a videoaula com o Teacher Luiz no YouTube. Primeiro vocês vão assistir essa aula. 2. Responda as questões no site EdPlus. E a terceira coisa que vocês vão fazer é enviar as respostas. Aqui, entre parênteses, eu tenho a habilidade e a competência que eu quero que vocês adquiram assistindo essa aula. Eles aqui tiveram essas habilidades e vocês vão ter a de vocês. Primeiro, vocês vão clicar no YouTube, assiste a aula, assiste essa aula. Já assistiu? Beleza. Pegou todos os macetes, viu as dicas, tudo bonitinho? Aí você vai clicar nesse link aqui e vai abrir esta página para os senhores. E aqui vocês vão assistir o trailer do filme novamente e vão respondendo as questões conforme vocês vão assistindo o trailer. Quer ver? Vou responder uma com vocês para vocês verem como é que funciona. Ó, começa a questão lá, bonitinho. Notem que parou. E aqui nós temos uma frase do texto. So much has happened since I last saw you. E aí, tem uma pergunta. A parte destacada está em qual tempo verbal? Lembra que eu expliquei para vocês? Quando has happened, o que acontece com ele?
Ai, teacher, ele tá no Simple Present? Eu acho que não. No Past Present? Past Perfect? Eu também acho que não. Tá no Present Perfect? Ai, na dúvida, volta lá e assiste o vídeo. Tá no Simple Past? Também não. É claro que ela está no Present Perfect. Aí você coloca em Submit e você vai ver que está certo. Caso você queira pular essa questão e ficar sem nota, você pode pular também. Ah, não consegui fazer, vou ficar sem nota. Azar é seu. E tem o Rewatch, que é onde você pode assistir novamente a parte para você responder a questão de forma ordenada. Alright? Guys, I hope you liked this class. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz o meu melhor aqui para que vocês pudessem realmente aprender muito mais e melhor. Façam as atividades, manda para mim e nos vemos na próxima class. Bye, have a good day, and I see you again after. Vejo vocês depois, ou later, depois, como você preferir. Bye bye, guys. Acabou. Eu acordei cedo. Acordou cedo, minha filha, meio-dia. Eu acordei cedo, tô ouvindo quando tu já falou.